Olá pessoal, começando mais um Jura Pod. Hoje ao meu lado aqui Gabriel Foguinho. Beleza, Jura? Gabriel Foguinho, mais um, né? Mais um. Vamos pra essa batalha. E hoje tem oferecimento da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, vai lá na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Vai lá e confere. Lá tem preço e condições de pagamento. Você pode acompanhar a Dubai também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no site oficial dubaimagazine.com.br. Vai lá e confere. E tem uma promoção lá, viu? Quem comprar acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. E opção vai lá e tem confere. muita, né, Jura? E opção? São mais de 40 mil opções. Mais de 40 mil. Cama, mesa, banho, ferramenta, tudo que você precisar lá tem na Dubai. Hoje nosso papo aqui está especial com um grande amigo aqui, Jones Carvalho. Jones Carvalho, que é superintendente de apoio e defesa dos direitos humanos da Bahia. Vamos bater esse papo aqui. O homem também é escritor. Foi convidado aqui para falar um pouquinho dessa obra aqui. A história é feita por nós. Né, Jones? Seja bem-vindo. Obrigado, Jura, Gabriel. Bom, a história desse livro é porque eu percebi que quando a gente conta as histórias do país, a gente também conta aquilo que a gente fez. Quando se fala, por exemplo, que houve resistência à ditadura, eu percebi que essa resistência foi feita por nós, por mim, por diversas pessoas. Então, a história não é só aquilo que está nos livros. A história é aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo um governo fascista, existe resistência a esse governo fascista. Isso é história, é o que vai ser contado nos livros daqui a alguns anos. Então eu percebi isso, que a gente tinha feito a história e resolvi contar a história. Só que como eu gosto muito de contar causo, Sim. foram diversos causos que juntos dão uma cronologia e dão uma montagem de como foi esse período da minha vida, uma parte pelo menos. O ponto que você pega aqui, Jones, a partir de que ano aqui que você começa? Olha, a partir de 64, Sim. porque eu morava em Belo Horizonte, eu sou mineiro, e teve uma passeata que saiu da Secretaria de Saúde, tinha umas 300 pessoas mais ou menos, e a cavalaria do Exército passou por cima, literalmente, com espada. Né? E os cavalos pisotearam aquelas pessoas, muita gente morreu. E eu e minhas irmãs assistimos a tudo isso da janela da casa de onde a gente morava. Eu tinha 9 anos, a outra tinha 12, a minha outra irmã tinha 13. E a partir daquele momento a gente achou aquilo uma covardia. E quando saiu nos jornais o povo venceu, a gente disse, pronto, os soldados perderam. Sim. E na verdade, não. Então, foi a primeira vez que a gente entendeu o que era fake news, né? Porque a gente viu uma coisa, aconteceu e foi dita outra. Então, foi uma experiência que marcou a vida da gente. E tanto eu como minhas 2 irmãs acabamos militando em organizações que fizeram resistência à ditadura. E ao longo do livro eu vou contando isso. Eu fui sequestrado quando eu tinha 14 anos, o Exército me sequestrou, e foi um processo muito difícil. Minha irmã foi presa e torturada com 19 anos. Então são causas pessoais, né? São. Johnny, isso aqui que você estava me falando é muito grave. Hoje a gente está em uma sociedade que um jovem de 14 anos ou abaixo de 18, vamos falar assim, por mais que ele seja político, de esquerda ou de direita, não tem essa perversidade que existia lá atrás, né? Eu estava andando na rua, aí gritaram, chamaram meu nome. Quando eu fui falar, me puxaram para dentro de um carro, botaram um capuz e vão chutando, dando murro para que você não consiga raciocinar, para que você fique nervoso. E depois me deixaram numa casa que não era... que na verdade era uma república de alguns jovens que estavam presos, e me interrogaram para localizar uma pessoa. E eu disse que não conhecia, e foi durante um período, foi muito difícil, mas como eu tinha 14 anos, eles acabaram achando que eu não tinha nada com aquilo e me soltaram. Quando eu saí, encontrei a pessoa que eles estavam procurando e avisei, e a pessoa conseguiu ficar foragida. Mas assim, não tinha... Porque as pessoas acham que a ditadura é simplesmente um regime mais autoritário. Não é só autoritário, ele é um governo genocida. Ele não respeita nenhum direito, não respeita direito de criança, de idosos, de nada. As mulheres, quando eram presas, eram, via de regras, violentadas por aqueles torturadores. E há quem pense que, na verdade, não foi um golpe militar, foi uma revolução, né? Na verdade é o seguinte, foi um golpe porque tinha um governo estabelecido
e se derrubou um governo para colocar um governo que não era eleito. Não foi uma revolução porque não houve alternância de poder. Pelo contrário, aqueles que dominavam economicamente o país deram o golpe para que não perdessem parte do poder que tinham. Que é mais ou menos o que aconteceu com Dilma, né? Foi também um golpe, porque não se provou depois que não teve crime nenhum, mas para evitar que houvesse mais distribuição de renda, né? Ou seja, o processo de acumulação do capital no Brasil, de capital no geral, ele aconteceu ao longo dos 500 anos, né? Com o empobrecimento de uma parcela e o enriquecimento de outra. E é para isso que foi dado o golpe, que não foi só um golpe militar, foi um golpe civil-militar. Sim. Porque teve apoio de civis. Por exemplo, aqui na Bahia, a ACM apoiava o golpe. Ele virou prefeito biônico e entrou na política através da ditadura. Então, a ditadura foi uma ditadura civil-militar e que teve um período de extrema violência, muita gente morreu, muita gente foi torturada. Então, assim, no livro eu vou contando o que eu vivi mais ou menos nesse período, até para que as pessoas saibam. A história precisa ser contada. E tem até pessoas que diz que não teve ditadura, né? Pois é, porque assim, a história ela é contada por quem vence, né? Sim. E os meios de comunicação apoiaram o golpe. Então, tudo isso fez um discurso. A gente, por exemplo, quando fala a história do Brasil, que fala a questão dos indígenas, a maioria das pessoas não tem noção do tamanho do genocídio. Tinham tantos indígenas no Brasil como tinham na população de Portugal. Hoje Portugal tem 10 milhões de habitantes. Nós temos 800 mil indígenas. Ou seja, não foi só o que eles mataram, foi o tanto que eles não deixaram nascer. Por exemplo, o massacre de Cururipe foi um massacre em que Tomé de Souza matou tantos índios que ele não conseguia contar. Como ele tinha que dizer para Portugal quantos ele tinha matado, sim, ele botou um do lado do outro e contou. Deu 7 quilômetros de mortos. Sim. E isso era considerado colonização. Isso era considerado dominar o selvagem. Da mesma forma que os espanhóis cortavam a mão dos incas, dos astecas, e mandavam para a Espanha para mostrar o que estava sendo feito. Então, assim, essas atrocidades fazem parte do processo de colonização do Brasil. E essa elite econômica do Brasil nasceu daí. Então, por isso, quando existe um processo, como aconteceu, por exemplo, no governo Lula, de distribuição de renda, eles imediatamente se preparam para derrubar o governo, como derrubaram com Dilma, para aumentar novamente a concentração de renda, né? Sim. Então, é um processo histórico. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa discutir, porque muita gente jovem, inclusive, acha que a ditadura foi só um período que não tinha, que as eleições eram de urna. Não, eram de urnas que roubavam muito. Sim. Para ter uma ideia, quando era no papel, aqui mesmo na Bahia, na época de ACM, eu estava como delegado do partido na Zonal, e o juiz tirava os fiscais. E aí eu botava outro fiscal. Como ele começou a tirar um atrás do outro para não ter fiscalização, eu botei uma fila. Ele pegou e mandou me prender. Sim. Por desacato. Na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte: eles pegavam os votos em branco e começavam a contar com caneta. E na caneta eles iam marcando. Então, quando terminavam de marcar, aqueles votos eram de alguém. Foi assim que Valdec Ornelas se elegeu senador, né, na época de ACM. E outras formas também de anular votos. Os votos saíam de um lugar, quando iam para o outro, a urna era toda alterada. Inclusive, o próprio Bolsonaro foi acusado de fraude na época das urnas de papel. Nesse formato. Nesse formato, que era um formato que quem... Elegendo o cara na boca da urna. Exatamente. E o maior defensor da cédula, né? Mas é porque o voto eletrônico, ele não permite que se faça o que se fazia antes. E tem um outro fator também, é o seguinte: o pessoal chegava com a cédula, o primeiro que votava, não botava na urna e saía com aquela cédula. E aí preenchia e entregava para a pessoa que entrar, que tinha que devolver o voto em branco, para garantir os votos que estavam sendo comprados. Já preenchido na fila, né? Já era preenchido. Então, assim, as fraudes eram muitas.
É um absurdo dizer que o voto na urna é mais legítimo do que o voto impresso, que o voto digital é mais frágil do que o escrito. O escrito eram fraudes violentas, tinha questão de interpretação. Sim. Que às vezes a pessoa, em vez de riscar, escrevia o nome. Ilegível, né? Pronto. Aí o nome ali estava escrito Poderia Manuel, virava Joaquim. Botar um, se fosse o número, botava um como 7. Eu quero saber se era 1, era 7. Não, e assim, qualquer lugar da célula que riscasse, dependia de como a mesa interpretava aquilo. Sim. A banca jogadora. Exatamente. E hoje em dia, no século XXI, a gente fazendo Pix aí, o banco trabalhando com tudo, dinheiro indo, dinheiro voltando, tecnologia avançando e a gente discutindo voto impresso, voto em cédula. Pois é, porque faz parte do processo, porque assim, a democracia, ela é um processo, quando a população decide, não tem como segurar. Então assim, a população vivia melhor no período de Lula e quer retomar isso. Então cresce cada vez mais o apoio ao ex-presidente Lula. Aquelas forças que veem que vão perder estão estabelecendo um processo para deslegitimar, para poder criar algum tipo de problema, como o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. É o mesmo Sim. processo. Né? Então, assim, só que ele está perdendo muito a força porque o país está numa situação gravíssima. O que ele fez agora com o Auxílio Brasil, ele tirou dinheiro de onde não deveria tirar. Ele poderia ter tirado, por exemplo, do orçamento secreto, que é um absurdo. Como é que pode ter um orçamento secreto se o orçamento tem que ser público? Sim. E já se provou aí como é que eles estão usando para roubar dinheiro mesmo, para desviar dinheiro. Então, ao invés de tirar disso, ele tirou da saúde e da educação. Então, para eles não tem esse processo de educação e saúde, eles têm dinheiro para pagar plano de saúde, eles têm dinheiro para comer o que for. Né? Então, assim, o povo que se dane. Aí faz um processo no momento eleitoral, que é crime eleitoral. É crime o que está sendo feito. Eles mudaram a lei. No ano eleitoral, então. No ano eleitoral. Então, até o final do ano, né? Então é um crime que vai até o final do ano. Quando chegar no ano que vem, eles não teriam compromisso nenhum com isso. Então, é um problema. Quando, na verdade, por exemplo, eu lembro que na década de 90, a gente fez uma discussão, até quem organizou essa discussão aqui na Bahia foi o Zé Sérgio Gabrielli, para discutir propostas de governo. Então, quando a gente discutiu o Bolsa Família ele tinha diversos fundamentos. Primeiro, matar a fome de quem está com fome, ninguém pode esperar. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, quando você cria o Bolsa Família e você obriga para receber, a colocar as crianças na escola, você garante o estudo das crianças. E quando você distribui Bolsa Família, as pessoas vão comprar nos bairros populares. Então você aquece a economia por baixo. E ali vai ser, o cara quando vai ter um dinheiro ali, ele vai comprar no mercadinho, vai comprar na loja de construção, vai comprar ali, e os bairros vão aquecendo a economia. Sim. Então há um aquecimento da economia de baixo para cima. Quando houve, todos os programas do PT visavam duas coisas: atender a população mais carente e aquecer a economia. Então, Minha Casa Minha Vida. Você aquecia construção civil, se aquecia toda a indústria da área de construção civil, a área de serviços. Você, então, cria um processo de crescimento virtuoso. Porque o que a gente viveu na época da ditadura e que foi muito nocivo ao país? Se pegava dinheiro lá fora para construir nada, para construir elefantes brancos, como foi a Transbrasil, como foram alguns processos. E a economia não era voltado para a economia, não era voltado para o povo pobre. Né? Então, o poder aquisitivo do povo foi caindo ao longo desse processo, cada vez mais. E a única vez que cresceu foi no governo Lula e no governo Dilma. Né? Então, se a gente pegar a Bahia, a mesma coisa. Né? A ACM era dono da Bahia. Quando eu cheguei na Bahia, eu cheguei em 80, a sensação que eu tinha é que a Bahia tinha dono. Tudo era ACM. E quem discordasse de ACM era perseguido. O Paes Mendonça tinha um fiscal 24 horas nas lojas deles até ele não conseguir segurar, porque qualquer coisa tinha multa. Enquanto os aliados de ACM, ninguém estava lá olhando nada. Então, assim, é um processo de que é um lado tudo, para o outro nada. Né?
E quando o Wagner assumiu, o Wagner democratizou a Bahia. Se você pegar as pesquisas de opinião sobre o governo na década em 2010, por aí, 2007, 2008, o pessoal dizia isso, a democracia, o governo voltado para os mais pobres. Né? Então, foi um processo muito... A gente poderia entender que seria, naquela época, em 64, uma ditadura escura, e agora uma ditadura branca, mais branda, mas existe até hoje? Olha, de qualquer forma, todo regime, todo governo, ele acaba sendo uma forma de opressão também, né? Sim. Então, a democracia, ela garante que as pessoas possam decidir quem é a democracia representativa. A gente busca mais do que isso, a gente busca a democracia representativa, por isso que a gente faz orçamento participativo, plano de governo participativo, PPA participativo, para que a população, não só no momento de eleição, mas que ela possa estar dizendo o tempo todo aquilo que ela mais precisa. Porque não é no gabinete que você define, você tem que estar dialogando com a comunidade. Eu conheci um prefeito que era médico, e Wagner era deputado federal e eu trabalhava com Wagner. E aí ele foi fazer uma ordem de serviço para um posto de saúde, e eu fui lá, ele pediu para a gente acompanhar e tal. Eu fui, quando chegou lá, que ele foi no bairro falando e tal, era um bairro bem popular. Aí ele falou que tinha um estudo, que tinha muita criança com problema de pulmão naquele bairro, e que estava colocando um posto de saúde lá voltado para isso. Aí levantou um senhor e disse: olha, eu quero agradecer o senhor, porque nenhum prefeito depois de eleito veio aqui, o senhor é o primeiro, então quero agradecer o senhor. Era um prefeito PT, inclusive. Aí mas vou dizer uma coisa para o senhor: o senhor vai botar o posto de saúde para nós. Desculpa, para nós é ótimo. Mas o problema de pulmão aqui é essa estrada. Se pavimentar, diminui esse problema de pulmão aqui. Aí o prefeito fez um estudo, ao invés de fazer o posto de saúde, ele pavimentou e realmente baixou. Porque a população vive. Então, mesmo que você seja bem intencionado, já estou tirando os mal intencionados, mesmo os bem intencionados podem não saber o que é o melhor. Então, quando você dialoga com a população, você vê, por exemplo, nunca se fez tanto esgotamento sanitário como nos governos que têm orçamento participativo, porque o povo pede, o povo sabe que está precisando de esgoto. Sim. Então, é importante, e geralmente os políticos diziam o seguinte, os mal políticos, né? São as obras escondidas, né? Não, o esgoto a terra cobre, então não vou fazer. Então, por exemplo, Lauro de Freitas foi feito tudo sem esgotamento. Sim. Agora, para se fazer o esgotamento, dá um trabalho enorme, porque tem que quebrar as ruas, todo mundo reclama, mas tem que quebrar as ruas e botar o esgoto. E o crescimento absurdo em cima dessa estrutura, né? Não é a mesma época que não foi feito em 50, agora está no século XXI, já cresceu a população em mais de 100%. Isso. Para você quebrar. E aí tem que quebrar tudo e as casas estão em cima, que é pior ainda, né? Então, mas é exatamente isso. Então, assim, a gente precisa, com a democracia participativa, a gente avança mais. Então, nós temos muita coisa para avançar. Mas, sem dúvida, o que a gente vive hoje é um regime autoritário. É um regime um governo autoritário que não quer a democracia, que não quer as eleições, né? E que fez a gente passar uma vergonha, chamando todos os embaixadores do mundo, no Brasil, que estão no Brasil, e falar mal das eleições quando todo mundo quer copiar o modo de fazer a eleição no Brasil. Sim. Ô, Johnny, lendo o seu livro aqui, tem aqui: a ditadura militar teve forte impacto na vida de Jones Carvalho, que ainda é criança, decide lutar contra os seus abusos. Quais são esses impactos aí? E aí você se tornou de esquerda até hoje. Porque assim, às vezes as pessoas não entendem muito essa expressão de esquerda. Sim. Ela vem da Revolução Francesa, porque antigamente só os nobres sentavam no parlamento. O parlamento era só os chamados nobres. Depois da Revolução Francesa, o povo, os chamados plebeus, passaram a ter assento no parlamento, que é onde decide a vida da população. Então os nobres sentavam à direita e os plebeus à esquerda. Então o termo esquerda vem exatamente do lado do povo. Então, porque assim, quando a gente vai ver na política, você vê, por exemplo, esse projeto. Está fazendo um projeto do Auxílio Brasil. Além de ser eleitoreiro,
ele tira dinheiro que vai prejudicar as próprias pessoas que vão receber o Auxílio Brasil. Sim. Porque vão ter menos recursos para a saúde. Por exemplo, a gente está no Brasil hoje faltando vacina para tuberculose, faltando vacina para varíola dos macacos, que aliás não veio dos macacos, porque o teste foi feito no macaco e acabou pegando esse nome. Mas enfim, falta vacinas, como faltou vacina para a Covid. No Covid, a população do Brasil é 3% da população mundial. 11% do que morreu em Covid no mundo foi no Brasil. O que mostra que há um processo, alguma coisa errada, só isso já mostra. Né? E a CPI da Covid mostrou o que estava errado. O presidente defendendo que a gente tomasse um remédio que é para verme, que é para verme de animal, que é para não sei, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver, não tem nenhuma comprovação científica. Então, o que impactou na minha vida foi o seguinte: eu tomei um lado, que era o lado da população, o lado daquelas pessoas que eu vi serem pisoteadas pelos cavalos. E ao longo dos anos eu fui entendendo o que significava isso. E fui entendendo na própria pele, porque a gente sofreu muito. Eu fiquei desempregado diversas vezes, minha irmã foi presa, torturada, meus amigos, teve um amigo meu que foi assassinado, enfim, foi um processo terrível, terrível, né? E quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala exatamente das coisas mais básicas, que é o direito à vida, né? O direito à alimentação, o direito, né? É um direito humano as pessoas comerem 3 vezes por dia, é o mínimo que você pode dizer para uma pessoa. Constitucional, né? Sim. Agora, você trazendo para hoje essa divisão que a gente vive hoje no Brasil, comparando com a ditadura, você vê alguma relação do passado com o presente, ele não tão implícito, mas ele querendo sair, ele querendo se libertar, até com as defesas que a gente viu aí, nome sendo levantado, Coronel Ustra sendo glorificado e tal. Como é que você vê essa relação hoje, esse medo? Até levantando a questão, até vi uma matéria que até me espantou. O relógio de Hitler foi colocado a leilão e foi arrematado o relógio por R$1.100.000. Então a gente vê que ainda tem uma chama acesa, que estão colocando uma gasolinazinha ali. Tem 500 grupos neonazistas no Brasil. Quando Bolsonaro fala, vamos atirar, vamos matar, petralhada, não sei o que e tal, ele está dando, de certa forma, uma voz de comando para essas pessoas, porque ele está incentivando. E são pessoas que não têm... que tem a base do nazismo, do fascismo, é o que eles chamam de como se a questão da raça branca, né? Ariano. Então, a raça pura, como se existisse raça pura hoje em dia no mundo. Eu fiz exame de DNA, eu tenho 11 etnias, 2 negras, 2 indígenas, 3 europeias, tenho do Oriente Médio, tenho da Finlândia, então, porque todo mundo rodou, ninguém sabe o que. Então, eu consigo identificar a negra da minha família, meu bisavô português, minha avó índia, mas o resto eu não sei nem de onde vem. Não existe isso, cientificamente não existe, mas é uma forma das pessoas justificarem explorar os outros. Sim. A gente fez uma libertação de uma trabalhadora, isso na Superintendência de Direitos Humanos, que tem um grupo COETRAS, que é um grupo que envolve o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Secretaria de Justiça, Ministério Público, e para fazer resgate de pessoas em situação análoga a escravo. Aí ela apareceu até na reportagem, as pessoas devem se lembrar, que quando a moça, a jornalista, pegou na mão dela, ela tirou a mão. Porque ela não achava que uma branca não podia tocar nela. Porque ela foi, dos 12 anos até os 50 e tantos, foi dito para ela que preto era coisa suja, então ela se achava assim. Sim. O que é assim, uma baixa autoestima absurda. Ela teve depois na secretaria, porque a gente está vendo questão de indenização, para que ela possa tocar a vida dela. E aí um assistente social disse assim, vou te levar no cinema. Ela disse, não, eu não quero ir no cinema. Eu tenho medo de cinema. Disse, por quê? Porque eu sou preta. E as pessoas vão ficar olhando para mim.
A marca foi bem... Aí a gente conversando, o que você queria ser? Eu queria ser jornalista. E por que você não foi? Me disseram que preto não pode ser jornalista. Aí a gente foi na assessoria de comunicação lá da secretaria, que é mais da maioria, mais da metade é negro e negras. Então, assim, há um processo de tirar das outras para justificar. Então, assim, ela achava que o que ela estava fazendo, ela tinha que fazer mesmo, porque, afinal de contas, ela era negra. Uma cabeça implantada então, pelo correto. justifica, é isso que a gente chama de ideologia. É um conjunto de ideias que justificam a exploração, que justifica aquela situação, né? A ideologia fascista, nazista é isso. Então, é o que tem de comum, como você me perguntou. O que tem em comum de hoje com a ditadura passada, com Hitler, com Mussolini, é a ideologia fascista. A ideologia de dizer que umas pessoas são melhores do que as outras e que você resolve isso matando as pessoas. Bolsonaro disse que Jesus ia ter arma se estivesse vivo. Quer dizer, se Jesus quisesse arma, ele nem precisava. Sim. Isso é uma visão anticristã, inclusive, usando o nome, né, de forma absurda. Então, assim, o que tem de comum durante todo esse tanto agora no atual governo como na ditadura que se instalou em 64, como Hitler, como Mussolini, como tantos outros, é essa ideologia da supremacia branca. No fundo é isso, né? Da supremacia, que é a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, que matou tantas pessoas também e tal. Então é um processo de que eles acham que pode matar índio, negro, pode matar, porque isso, né? Agora, por exemplo, as TVs europeias estavam chocadas com a guerra da Ucrânia. Mas não é pelo absurdo que é uma guerra, porque se fosse isso, eles estavam chocados com o que acontece na Palestina, com o que acontece no resto do mundo o tempo todo, na África, diversas guerras. Sim. O problema é que a repórter disse, estão morrendo brancos como eu. Sim. Então, enquanto está morrendo pessoas do Oriente Médio, estão morrendo pessoas da África, morrendo pessoas que as não brancas para eles... Sim. Aqui no Brasil, inclusive, a gente morre mais do que muitas guerras, né? No conflito direto com o tráfico. Com o tráfico morre muita gente, por exemplo, conflitos indígenas estão muito fortes na Bahia, principalmente depois do governo Bolsonaro, porque... Conflito de terra. Bolsonaro disse, na morte de Bruno e o Dom lá, que morreram lá na Amazônia, que eles não deviam ter ido para lá, porque lá é um território perigoso. Primeiro que isso é uma estupidez, né? Porque... Grito de envio. Não, porque quem está na região, então, que se dane. Mas, se ele acha que é um território perigoso, aquelas pessoas que têm por obrigação trabalhar lá tinham que ter arma. E ele tirou a arma da FUNAI. Ou seja, ele armou os fazendeiros, armou os poceiros, liberando arma, e tirou a arma dos órgãos públicos. Então, hoje nós temos no Brasil 800 mil armas, a última vez que teve a contagem, já tem algum tempo, na mão da sociedade civil, e 500 mil na mão do Exército e das polícias. E as armas que estão na mão dos civis, boa parte vai para a criminalidade. É só eles entrarem numa casa e pegar as armas. Já diversas armas que foram apreendidas tiveram origem legal, né? nesse processo. Então, assim, há um processo de armamento, aí diz assim, não, mas que tem que armar porque a sociedade está violenta. Quem que vai ser armado? Quem pode comprar hoje uma arma, uma metralhadora, um fuzil, ou mesmo um revólver mais... a pessoa de bem, que eu me pergunto o que é essa pessoa de bem. Eles chamam a pessoa que tem dinheiro. Sim. Porque um pobre pode ser de bem do jeito que for, que não vai conseguir comprar uma arma dessa. E eu me pergunto o que é essa pessoa de bem até hoje, que eu me pergunto. Pois é, mas... Esse enquadramento, esse rótulo de uma pessoa de bem, eu me pergunto muito nisso. Pois é, na verdade, assim, eles estabelecem que quem tem dinheiro é pessoa de bem. E quem não tem dinheiro não é pessoa de bem. Então, há um processo discriminatório o tempo todo, e é um processo ideológico de dizer o seguinte, tem um segmento da sociedade que é branco, que é hétero, ainda tem essa questão também de gênero, e que é rico. Essas pessoas são as pessoas de bem que têm que fazer tudo por elas. O resto é problema, né? Então,
há um processo muito forte de resistência às políticas de cotas, por exemplo. A pessoa fala meritocracia. Tem uma música de Milton Nascimento que é muito interessante, que ele fala assim, 2 meninos brincavam na fazenda quando eram crianças. Aí foram crescendo, um veio para a capital para poder estudar e o outro ficou lá. Passado um tempo, o que veio para a capital volta e é patrão do outro. Sim. E o outro continua fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia, porque não teve oportunidade. Aí quando você coloca cota, que você dá oportunidade para as pessoas, há uma séria resistência, mas é um processo de reparação histórica que a gente precisa fazer, né? Porque a escravidão no Brasil, quando acabou... 300 anos. Acabou de forma absurda, porque não teve indenização, as pessoas tiveram que se virar. Foram trazidas da África, jogadas aqui e tinham que se virar. E depois que ainda acabou, ainda tomaram um bypass dos italianos, que vieram para cá ainda e ainda conquistaram essa mão de obra que seria... Na verdade, houve importação de mão de obra que eles chamavam de mais qualificada, porque estavam fazendo a industrialização. Então, ao invés de capacitar as pessoas que estavam aqui, trouxeram de fora. Só que nesse processo também, eles trouxeram muitos trabalhadores que eram organizados, que tinham sindicatos. E aí começou também a história do sindicalismo no Brasil. Sim. Então, a resistência a todo esse processo de exploração também teve um momento que foi importante com a vinda de alguns imigrantes. Mas de fato o que deveria ter sido feito era isso, era capacitar as pessoas que estavam aqui e não importar mão de obra, né? Mas, por exemplo, hoje tem na parte de TI uma carência enorme de pessoal. Sim, e em outras áreas uma oferta estúpida, porque não há um processo de capacitação, né, voltado para isso, não há um processo de planejamento, né, porque, na verdade, o que se quer é o lucro rápido. Então, por exemplo, Amazônia, o pessoal, eles querem fazer exploração de minério na Amazônia. Vai acabar com o planeta, vai acabar com a vida da gente. A gente já está sentindo que as geleiras no Polo Norte já estão degelando, já tem cidades que vão ficar alagadas. O clima está completamente desequilibrado. A gente teve as chuvas aqui que foram... né? E para quê? Para onde vai isso? Para algumas pessoas ganharem dinheiro. Sim. Né? Então, assim, a questão do meio ambiente não é mais uma questão teórica. A gente está sentindo na pele que o clima está mudando. Então, se a gente não tomar atitude, os nossos filhos ou netos vão estar num mundo completamente hostil do ponto de vista climático, né? Então, assim, a gente tem que voltar a atenção para a sustentabilidade, mas a sustentabilidade não dá lucro, né? Sim, então, esse é o problema. Então, assim, ou a gente vai trabalhar para que haja lucro, para que algumas pessoas fiquem ricas, ou a gente vai lutar para que a sociedade tenha um processo coletivo de construção de uma sociedade mais justa, mais humana, né? Porque, uma nova transformação. Porque assim, a política de guerra às drogas já mostrou que está falida, não existe. Sim. Né? O que nós estamos vendo no Rio é pior do que o tráfico. E que está se vindo para as outras áreas, chegando na Bahia, chegando em outros lugares, que é a milícia. Sim. Porque o tráfico, ele é nocivo demais à sociedade, mas como eles absorvem as pessoas da própria região, não só das favelas, nos bairros ricos também. Sim. Geralmente quem trafica nos bairros ricos são os filhinhos de papai. Só que aí ninguém prende. Ninguém entra atirando na casa de ninguém. Mas nas favelas entra. A milícia é pior, porque a milícia não tem nem mesmo essa relação. A relação dela é pelo medo. Então, eles obrigam a comprar determinadas coisas, e se não fizer, mata e acabou. Então, assim, nós estamos vivendo um período pior do que o período dos traficantes, porque agora com a milícia fazendo o tráfico, é um processo mais violento, muito mais violento. Mesmo porque às vezes a milícia tem ramificação até na política, no órgão público, você não consegue identificar direito quem está por trás. Né? É uma rede, né? Uma rede. Você tem pessoas, eles formam juízes, formam procuradores, elegem deputados. Então, não é uma coisa... Porque aí o pessoal só olha para a favela.
Sim. Ir lá, porque lá é fácil, você chega, matou, acabou. Né? É assim que está acontecendo. Mas, na verdade, os últimos massacres em favelas são massacres da milícia para tomar os pontos dos traficantes. O que piora a situação, que ninguém defende traficante. Mas miliciano também não, mas, no entanto, é o que está acontecendo. E aí chega o presidente da República e elogia um massacre que mata 26 pessoas. Isso não é operação policial. Isso não existe. Júlio, como é que você vê essa questão, você que é superintendente de direitos humanos da Bahia? Essa questão que até hoje nós estamos em 2022 e ainda tem essa dicotomia dos direitos humanos, no caso. Quando a gente vê muito nas grandes mídias, quando acontece algum problema, o cara diz assim, a fala que é real diz assim, os direitos humanos agora vai contra fulano e vai defender fulano. Então o cara não consegue identificar ainda o papel dos direitos humanos. Como é que você vê essa questão? O cara diz assim, polícia, ladrão matou polícia. Cria uma dicotomia, tem uma confusão. Ladrão matou polícia. Cadê que o direito humano vai na casa do policial? Mas se fosse o contrário, é na casa do vagabundo. Então, cria essa linha que não é o papel dos direitos humanos. Eu queria que você falasse. Eu já vi até, só corroborando com o Jura, Jones, eu vi até uma matéria assim de os policiais reivindicando muito a questão do ostracismo deles, de irem para cima para combater o tráfico, dizendo que hoje em dia, eles até ouvi um policial usando, os direitos humanos vai começar a filmar, que é o celular que espalha na rede e tal, corroborando com essa ideia de Jura, que foi criada essa dicotomia, né? Eu acho que tem alguns fatores que a gente tem que analisar. Primeiro, porque entender o que é direitos humanos. Sim. Por exemplo, se a gente fosse dizer assim, vamos dizer uma pessoa vamos pegar um exemplo de defensor de direitos humanos. Eu pegaria Jesus, porque para ele não tinha doente, não tinha pobre, não tinha rico, não tinha nada. Ele tratava todo mundo igual e defendia, ele buscava exatamente trabalhar com as pessoas, inclusive as mais necessitadas. Direitos humanos é você garantir o básico para cada um. O que acontece é que durante muito tempo as forças policiais e as forças militares violaram os direitos humanos, a mando de um regime, né, que também era muito difícil. Meu pai era delegado de polícia, mas, por exemplo, meu pai prendeu o filho do prefeito que estava bêbado, que não tinha carteira de motorista, era maior de idade, pegou o carro e atropelou a mulher no passeio. Ele prendeu. O delegado-chefe ligou para ele e disse, olha, não é para prender não, que ele é o filho do prefeito. Ele disse, mas ele matou uma pessoa e foi preso em flagrante. Disse, não, mas não é para deixar preso, eu já prendi e vai ficar preso. Aí o delegado-chefe disse, eu estou indo aí para soltar. Isso foi 71, 72. Meu pai pegou o filho do prefeito, botou dentro do carro e levou para Belo Horizonte, botou na delegacia lá em Belo Horizonte. Ele não voltou para a cidade. Sim. O delegado-chefe tirou ele mandou para outra cidade como punição. Então, assim, havia muito isso, perseguição dentro das próprias forças policiais. Sim. Quem não seguiu, isso, soldado, oficial, muitos oficiais foram expulsos porque não concordavam, muitos foram mortos. Então, assim, mas a repressão era feita pelas forças policiais e forças armadas. Então ficou muito isso em nós mesmos de que a polícia viola os direitos humanos. É fato que também viola, mas é fato que também defende. Então eu acho que nós que defendemos direitos humanos temos de fato que ter mais atenção para a polícia, para o policial. Não o mau policial, mas o bom policial. O policial que cumpre os seus direitos e que às vezes é perseguido. Porque imagina um policial que tem do lado um miliciano. Se ele denunciar, corre risco de morrer. Se ele não denunciar, ele é conivente. Então é uma situação muito difícil que a gente tem que começar a trabalhar. Tem muitos problemas com a polícia, com os policiais, de problemas emocionais, diversos tipos de problemas. Porque Sim. Todo dia que o policial sai de casa, ele corre risco de não voltar. É fato isso. Sim. Então, eu acho que houve, durante um tempo, por conta dessa questão, uma falha nos direitos humanos
realmente em defender determinada situação. Eu não estou falando policial que vai, que é ligado ao tráfico, que vai para uma ação e morre, uma ação de tráfico, ou uma ação de cobertura, uma ação de tipo esses milicianos que vão para uma ação para matar os traficantes para ocupar o lugar. Mesmo assim, qualquer pessoa tem direito à defesa. Isso é o básico. Sim. Porque o que acontece, a gente não pode condenar ninguém a priori. As pessoas têm que ter direito de defesa. Porque muitas vezes a sociedade inteira condena. Aconteceu com Lula. A sociedade inteira condenou Lula a partir de um determinado julgamento, depois se comprovou que o julgamento era mentiroso. Estava lá nas falas que saíram da gravação, dizendo, não temos, isso não justifica para condenar. Aí você fala, mas tem que ser agora, tem que não sei o quê. Ou seja, combinando o juiz com o promotor, a sentença, combinando tudo. Quer dizer, é um processo, isso é um dos maiores crimes, porque a justiça é a última instância. Quando a justiça é parcial, acabou. Você não tem para onde ir. Então, a sociedade, por isso que tem que ter diversas instâncias. Sim. Porque se a primeira instância estiver comprometida, tem a segunda instância. Sim. E às vezes tem envolvimentos. A gente tem casos de lugares que as questões indígenas são votadas, são uma coisa julgadas contra os indígenas, porque o juiz é casado com a filha do fazendeiro, porque não sei o quê. Então, assim, tem um interesse. Tem que ter uma outra instância que tire a parcialidade, né? O ideal é você mostrar a parcialidade e tirar as pessoas, mas existe um corporativismo muito grande na justiça. Então é muito difícil você fazer isso. Mas esses processos existem. Está aí aquela Operação Faroeste que pegou... tinha uma região em que todas as ações que a empresa entrava ganhava. Então eles fizeram uma guarita em que as pessoas, para ir para casa, tinham que passar pela guarita fora da área da empresa, na área pública. Quando a Operação Faroeste veio, caiu a liminar, caiu a guarita. Sim. Então, assim, a gente tem que garantir a pleno direito de defesa, a gente tem que garantir tudo, mas tem que saber separar. Então, assim, nós temos que defender os bons policiais. Nós temos que defender. Existem, né? Existem, são a maioria. A maioria, como toda profissão tem, como tem na política, como tem tudo quanto é lugar. Professor, tem tudo. E às vezes a gente se surpreende, porque assim, por exemplo, a gente teve um caso em que um conselheiro de direito de defesa de criança e adolescente foi acusado e depois acabou suicidando, que inclusive se comprovou que abusava de criança. Porque ele se aproximou, foi a forma que ele teve de se aproximar de criança e adolescente. Então, assim, é um processo doentio, é um processo absurdo, mas, assim, a gente tem que estar sempre vigilante, porque em todas as áreas tem problema, né? Teve a questão de pedofilia na igreja, teve a questão de corrupção também em algumas igrejas. Não quer dizer que todo evangélico é igual esses dois pastores que estavam lá com o Bolsonaro tirando dinheiro da educação e coisa parecida. Não é. Pelo contrário. São trabalhadores também, são pessoas esforçadas. Então a gente tem que separar isso em cada lugar. O que a gente não pode fazer é generalizar como está generalizando. Sim. Né? Então, assim, ninguém pode generalizar que todo policial é violento, porque não é fato, não é verdade. Embora tenham policiais que acabem fazendo isso, mas tem outros que pelo contrário, quando a gente está numa situação difícil e que chega um policial, por exemplo, a gente está sendo assaltado, chega um policial, para a gente, o policial é a melhor pessoa do mundo. Sim. Né? Agora, quando o policial chega fazendo com a gente como se a gente fosse marginal, tratando a gente como se fosse marginal, aí também não pode, porque aí a polícia tem para proteger. Então, eu fui muitos anos ouvidor do Estado, fui 8 anos ouvidor-geral do Estado. E o que mais se reclamava da polícia é o que mais se elogiava, que era a forma como a polícia chegava. Então, e isso mostra, né, essa diferença. Então, eu estou muito preocupado com essa questão de como a gente conversar sobre essa questão da polícia com a própria polícia. Porque amanhã mesmo eu vou fazer uma palestra para policiais. Porque a gente precisa entender, porque às vezes é muito fácil a gente culpar os outros.
Né? Mas é muito difícil a gente fazer autocrítica. Eu acho que nós que defendemos direitos humanos temos autocrítica a fazer em relação a essa questão policial que a gente, por conta de toda essa carga, né? Porque, por exemplo, minha irmã foi torturada por policiais. Sim. Então isso cria em nós uma resistência. Quando você vê, você já associa. A gente precisa acabar com isso. A gente tem que deixar os nossos traumas, os nossos problemas de lado quando a gente vai fazer essa discussão. Augusto Cury disse que as janelas killer, né? Uma vez machucada, a pessoa sempre vai acionar aquilo no cérebro e se proteger. E as marcas das torturas estão aí, né? Explicitamente. Agora eu fiquei curioso, Jones. Uma convivência com um pai militar, um pai que era delegado. Como era ir de contra ao sistema, até que era a bandeira de trabalho dele, né? Que ele era delegado no momento de uma ditadura militar. E vocês dentro de casa defendendo um regime completamente diferente. Como era essa relação dentro de casa? Com meu pai, era uma relação tranquila. Porque meu pai, assim, eu lembro que ele dizia pra gente assim: meu filho, se você entrar numa confusão, reze para que o policial que chegue não seja eu, porque você vai ser o exemplo. Ele dizia isso. Mas meu pai, assim, ele era contra a tortura. Ele dizia o seguinte: a tortura você consegue uma confissão e não chegar ao culpado necessariamente. O cara, para sair da tortura, diz que fez. Aí você pega o cara, prendeu, acabou, e o verdadeiro culpado sai inocente. Sim. Então ele era contra a tortura, até não só pelo princípio humano, mas também pelos princípios de investigação policial. Que a tortura atrapalhava a investigação, né, policial, porque você estabelece que já tem um culpado. E meu pai era muito humanista. Assim, o violão dele ficava na delegacia. Às vezes chama o pai, toca um violão pra gente. Meu violão ficou lá na delegacia. Então, ele deu pra gente o senso de justiça, né? Errou, tem que pagar. Mas para pagar, você tem que ter certeza que a pessoa errou. Então isso para nós sempre foi muito, muito claro. Então, assim, a minha consciência de justiça veio de um policial. Da mesma forma que minha consciência anti-escravocrata veio de um português, que meu bisavô tinha escravo quando era criança. E ele botava a gente no colo, ele tinha 90 e tantos anos. Morreu com 96, eu acho. E ele dizia: meu neto, sabe por que eu sou velho assim? É para me arrepender das coisas que eu fiz. Porque quando eu tinha sua idade, eu achava que o escravo era igual o cavalo, o cachorro. Me ensinaram que o escravo era um tipo de animal. E eu acreditava nisso. Então, quando eu fui usar a espora pela primeira vez, eu treinei no escravo. Ele contava coisas assim que não tem em nenhum livro, porque são os detalhes, né? E ele chorava, a gente chorava e tal, e criou em nós, eu, meus primos, minhas irmãs, um sentimento anti-escravocrata. Sim. Porque a gente sabia a violência que foi a escravidão, né? Então, isso também pesou muito, muito para mim. Então, com meu pai não tinha esse conflito, mas eu tenho 2 tios que são policiais também, com eles tinha conflito, porque eles defendiam a ditadura. Meu pai dizia assim: eu sou contra a ditadura, mas eu não concordo com os métodos de vocês, né? E minhas irmãs. Mas, quando minha irmã foi presa, ele tentou de tudo para poder ajudar no processo, nessa coisa toda. E dizia assim para mim: meu filho, você vai visitar, então vá, porque eu não vou, porque se eu chegar lá eu vou querer tirar ela de lá. Então, sei que vai dar problema, né? Então eu nem vou, porque ele achava um absurdo ela estar presa, né? E era um absurdo, realmente, porque defender a democracia. Existia um procedimento policial antes de 88 que era mais perverso, né? Tinha a questão que a polícia prendia o cara para averiguar e não tinha dia para o cara sair, dizia: não, o cara está averiguando, o cara ficava 2, 3, 10, 20 dias lá. Depois da Constituição de 88 que veio os procedimentos. Isso quando saía, né? Tem casos ali. Eu já ouvi muitos boatos ali que no HSBC ali, que se bulir ali, bater uma pá ali, vai sair um bocado de gente sumida ali dentro, que não tá achando. Porque tinha assim, era a lógica que veio da ditadura. Qual é o problema? O processo da ditadura, a gente tem no Brasil alguns processos que historicamente dificultaram o processo democrático. Por exemplo, quem deu o grito da independência foi um português, que foi Dom Pedro. Embora a dependência só tenha se consolidado
na Bahia, no 2 de julho, quase um ano depois. Mas todo mundo, quando fala da independência, fala de Dom Pedro. Ninguém fala da luta da Bahia, ninguém fala das lutas nos outros estados. Então, é o que a história acabou contando. A proclamação da República foi feita por um monarquista, Deodoro da Fonseca, mais ou menos pelos mesmos motivos. E na lei da anistia, quem fez a anistia foram os militares. Então eles anistiaram quem tinha sofrido e quem fez os outros sofrer. Ele colocou no mesmo barco torturador e torturado. Quando, na verdade, a tortura é um crime hediondo. E o Exército Brasileiro usou pentatol, que é o soro da verdade, que é uma violência tão grande que é proibido por Genebra. Não é para usar, em guerra nenhuma pode usar. E eles usaram no Brasil. Usaram fartamente. Minha irmã, alguns amigos, diversos. Eles usavam isso rotineiramente. Porque quando eles não conseguiam através da tortura, eles tentavam através da droga, porque o pentatol é como se ele invertesse o subconsciente com o consciente. E aí eles dialogam com o subconsciente da pessoa. É um negócio de uma violência incrível. Sim. Isso pode destruir. Muitas pessoas ficaram completamente ensinada. Ficaram fora da realidade para o resto da vida. Ficaram, né? Então, foram crimes que foram praticados. E foram anistiados da mesma forma que foram anistiados aqueles que lutavam contra os crimes. Sim. Né? Então, pegaram os réus e os culpados e botaram no mesmo barco. Né? E as vítimas e os algozes juntos e anistiaram todo mundo. E com isso o que aconteceu? A tortura foi permitida. Porque se foi anistiado? Então, há um processo de institucionalização na sociedade brasileira da tortura. Muita gente acha a tortura certa porque foi isso mesmo, foi anistiado, inclusive. Júnior, como é que você vê essa questão do presidenciável? A gente teve Collor, Fernando Henrique, Itamar Franco, tal, mas a gente não via essa disputa que a gente está vivendo hoje, atualmente, de armamento, de queira ou não, a política nacional tomou agora uma vertente, polarizou em duas pessoas, que é o atual presidente da República, Bolsonaro, e Lula. Já tentou se criar uma terceira via e não conseguiu, uma segunda via e não conseguiu. Como é que você vê essa questão de acender essa divergência política ferrenha, como possivelmente que foi alguns requisitos da ditadura? Como é que você vê isso? Primeiro pelo seguinte, o que acontece? Nós tivemos um projeto que ficou no Brasil durante 14, 15 anos, que foi Lula e Dilma, um projeto de inclusão social. E nós temos projetos de exclusão social que são vários, porque no governo Fernando Henrique, no governo de Itamar, no governo de Collor de Mello e no governo Bolsonaro, aumentou a exclusão social. O Brasil passou para 67 milhões de famintos. Isso é um processo de exclusão dos mais violentos que já teve no país. Quando no governo de Lula saiu do mapa da fome. Então, são dois projetos muito claros, de lados opostos. Por que a terceira via não cresce? Porque não tem alternativa no meio. Ou você concentra, ou você distribui renda. Um processo que não faz nem uma coisa nem outra é um processo envergonhado de exclusão social. Né? Então, isso há uma percepção da população. Mas há também um processo de... Porque o fascismo ele faz um processo de ele vive do ódio. Ele semeia o ódio. Você tem que ter inimigo. E o inimigo é o PT, o inimigo é Lula, o inimigo é o MST, o inimigo é a igreja, é não sei o quê, mas cria os inimigos. Né? E por isso a violência. Porque uma coisa é você ter adversário, outra coisa é você ter inimigo. O inimigo é para a guerra, é para matar.
O adversário é para você disputar, ganhar ou perder. Então, junta tudo isso nesse momento. Bolsonaro, ele aglutina a exclusão social e o ódio. E a política de tem que ganhar de qualquer jeito, tem que atropelar, democracia não existe, é nociva, enfim. E Lula, para que o projeto de Lula seja viável, tem que ter democracia. Porque inclusão social só acontece em democracia. Então, essa polarização, na verdade, é a polarização que existe na sociedade todos os tempos. Porque quando você vai contar a história da humanidade, você fala de reis e servos, senhores de escravo e escravos. Aí você fala de trabalhadores e você fala da chamada elite econômica, né? Então, embora hoje haja no Brasil um entendimento até de segmentos da chamada elite econômica de que do jeito que está não dá. O país está quebrando. O país não se sustenta mais dessa forma como está. Então, os segmentos, mesmo do grande capital, começam a ver em Lula a única alternativa para desmontar isso que está acontecendo. Então, você tem os trabalhadores, o povo mais necessitado, que vê em Lula o caminho, e você tem, em parte dos poderes econômicos, a mesma visão. Mesmo que não seja uma visão de inclusão social, mas uma visão seguinte: a exclusão chegou num ponto, o país chegou num ponto em que não dá mais para seguir dessa forma. Então, o Lula já mostrou que conseguiu melhorar a situação econômica e tal. Então, por isso que não tem terceira via. Porque os segmentos que poderiam estar antagônicos e se dividir e criar uma outra via estão juntos. O que está mais junto com o Bolsonaro hoje é o segmento mais à direita, no sentido de mais defensor da exclusão, inclusive física, das pessoas. Os grupos neonazistas, eles defendem a exclusão física. O cara entrou na festa e matou o cara que estava comemorando o aniversário. Porque o aniversário dele estava com a coisa do PT, ele não admitia isso. Ele viu aonde? Nas câmeras, que foram apagadas, para não dar a conotação de crime político. Né? Então, ele não conhecia a pessoa. Mas esse ódio é fomentado pelo discurso de ódio o tempo todo do presidente da República e dos filhos dele, que são os maiores corruptos que o Brasil já teve. O cara comprou uma casa com um dinheiro que ele não tem. De onde veio esse dinheiro? Aí não pode, 100 anos de sigilo. Desculpa. Então, assim, nós estamos numa situação... Então, assim, nem mesmo os grandes poderes econômicos aceitam isso mais, porque está um processo de destruição do país, inclusive a imagem do país. Porque a destruição da Amazônia prejudica o mundo todo. Sim. Do ponto de vista ambiental. Então, ninguém quer comprar do Brasil sabendo que está tendo destruição ambiental. Inclusive, perdeu recursos, né? Que a gente recebia até uns recursos mundiais e tal. A Alemanha, não sei o quê. E por que Bolsonaro diz que tanto faz como tanto fez? Porque ele não quer preservar. E até as multas que o IBAMA emitiu, algumas multas foram até perdidas. Foram perdoadas ou foram prescritas. Agora, Jones, e a avaliação que você vê aí, você que tem uma vivência, que passou por uma situação, como é que você vê os militares nesse período eleitoral e num pós-período eleitoral? Numa possível vitória de Bolsonaro ou numa possível vitória de Lula? Como é que você imagina? Os militares, quando Lula ganhou, se comportaram como se esperava e como devia ser numa democracia, como, né, não teve nenhum problema com o militar no governo Lula. Nenhum. Wagner, inclusive, foi ministro da Defesa e tem uma relação muito boa. O grande problema é que Bolsonaro, ele está fazendo o que ele disse que ia fazer. Toda essa coisa que está acontecendo na sociedade, ele disse que ia fazer. E ninguém levou a sério.
um outro governo Bolsonaro para o Brasil, que eu não acredito que aconteça, mas se viesse a acontecer, seria um desastre 1000 vezes maior. Se o Centrão está achando que no governo Bolsonaro vai continuar mandando, ele vai fechar o Congresso. Ele vai fechar o Congresso, vai ser pior do que com o Centrão. Porque o autoritarismo, ele não aceita muito enfrentamento. Tanto que, por exemplo, o tempo todo o pessoal fala para ele, não faça isso. Não fa... Quem fala? Os políticos, até os militares falam para ele não fazer determinadas coisas, e ele faz. Se ele tiver um segundo mandato, aí é que ele não vai respeitar mais nada. Ele já não respeita praticamente nada. Então, o risco que nós temos é de ter um outro governo no mundo tão fascista quanto foi Pinochet, quanto foi Mussolini, quanto foi Hitler. Ele é um nazista assumido, tudo que ele diz, né? Uma pessoa que diz para uma mulher que é deputada que ele não a estupraria porque ela não era bonita, então ele está defendendo o estupro. E isso é a visão mais machista que tem, que a mulher não tem que ter vontade de nada e faz o que o homem quiser. Então, assim, ele consegue resumir numa pessoa tudo que há de reacionário, de negativo e de odioso. O ódio, ele expressa o ódio a cada momento. Uma pessoa que defende Ustra, que foi considerado um dos maiores comandantes da tortura no Brasil, ele não pode de forma alguma ser qualificado como uma pessoa com o menor sentimento de humanismo. Ele não tem empatia com o povo. Morreu Jô Soares. Todo mundo falou de Jô Soares, todos os candidatos a presidente. O que foi que ele falou? Apesar da divergência ideológica, naquele momento, falar... Não importa, morreu uma pessoa que era criativa, morreu um artista. Ele não tem apego a nada disso, ele não tem apego ao ser humano. Para ele disse que ele fez certo quatro vezes e falhou e teve uma filha. Porque só é certo quando faz homem. Sim. Então, assim, uma pessoa que fala isso com a própria filha, imagina, né? Então, assim, não há nele empatia pelo ser humano. Essa é uma das características do fascismo. Então, você tem inimigo e você está certo sempre, e para você chegar onde você quiser, você mata, você faz o que for. As pessoas, ele chama de efeito colateral. Se morrer muita gente, é efeito colateral. Então, esse é o problema, e esse é um problema que aí você entra na parte da polícia também. Sim. Não pode ter efeitos colaterais nas operações policiais. Né? Você tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Claro que uma vez ou outra acontece, mas não pode acontecer toda vez. Você entra numa favela, morre 26, depois você entra, morre 18, depois você entra, morre 15. Tem alguma coisa errada nesse processo. Não é efeito colateral, é um efeito constante das ações. Então, as ações estão erradas. As ações não são para matar, não tem pena de morte no Brasil. Então, quando você mata, você está ultrapassando a lei. A Constituição de 88, ela avançou muita coisa, mas ainda tinha muita coisa para avançar. Só que agora retrocedeu tudo. Por decreto, Bolsonaro acabou com um monte de coisa. Conselhos, um monte de coisa que ele acabou. Sim. Né? Então, e fora isso, que ele interferiu nos órgãos de fiscalização. Então, hoje não tem mais fiscalização ambiental, não tem mais fiscalização. A FUNAI virou uma Fundação Nacional Anti-Indígena, porque agora ela atua contra os índios, via de regra. Não sei quando você encontra um ou outro funcionário que mantém o espírito do que seria a FUNAI, né? Então... Júnior, você acha que a história pode se repetir uma vez Bolsonaro perdendo? Você acha que ele pode repetir aquela história que tem nos Estados Unidos com Trump? Essa resistência? Bolsonaro ele vai querer... Nós temos no Brasil hoje algumas tarefas para a democracia. Por isso que eu acho que não pode ser só uma força política, por isso que eu acho que Lula está certo quando ele monta uma chapa com a Alckmin, porque você tem que trazer as outras forças todas para poder a gente reconstruir o país, porque o país está destruído. São 67 pessoas morrendo de fome, o Brasil tem 250 milhões, quer dizer, você tem uma parcela da população significativa
E não significa que as outras estão comendo bem, né? Tem muita gente que não come bem. Agora, passando fome, tem 67 milhões. Então, assim, a gente tem que fazer um processo de reconstrução nacional. A gente precisa de juntar todas as forças para fazer o processo de reconstrução. Então, há cada vez menos espaço para que as aventuras, quer seja de alguns segmentos do Exército, quer seja de alguns segmentos da sociedade, quer seja de Bolsonaro e outras pessoas. Tem menos espaço, mas isso não significa que eles não vão tentar. Então, nesse processo, nós temos que garantir a vitória de Lula, que eu acho que é a única pessoa capaz de reconstruir o país por tudo que ele já fez e pela forma como ele faz, como ele constrói as coisas. Temos que garantir depois a posse e depois o governo, porque o tempo todo vão ter essas forças contrárias. Só que a cada momento que a gente for avançando nesse processo, eles vão enfraquecendo. Então, eu fui uma das pessoas que defendi, que votei dentro do PT para que formasse a chapa Lula e Alckmin, mesmo entendendo que Alckmin significa outro segmento da sociedade, que não é o do qual eu faço parte, ou do qual a gente faz o projeto, porque eu entendi que a gente precisa ampliar, né? E precisa estar junto com todas as forças políticas para uma tarefa que é uma tarefa enorme. Derrotar o fascismo não é tarefa só de um segmento social. É uma tarefa da sociedade inteira. Mesmo porque é uma contaminação de um setor da sociedade muito grande. Então... Aí quando a gente vê aqui que a terceira via não decolou, então nacionalmente a presidente da República só vamos disputar entre Lula e Bolsonaro. Por mais que tenha os outros, mas a gente não consegue, eu acredito, no primeiro olhar, a gente não consegue ter uma terceira via que vire. Não vai ter terceira via, nem na Bahia. Porque é a mesma história. É a mesma história. Aqui nós temos um representante de Bolsonaro, temos um representante de Lula e temos um outro candidato que apoiou o Bolsonaro, mas que agora não tem coragem de apoiar e que fica em cima do muro para poder ganhar voto de todos os lados. Isso não convence ninguém. É um momento que não é um momento de ficar em cima do muro. Ou é uma coisa ou é outra. Então, o que vai acontecer é uma polarização entre... na Bahia. Quem? Vai ter uma polarização entre Jerônimo e Roma, e Neto vai ficar em terceiro lugar. Você acha que o quadro é esse? Eu acho que o quadro é esse. E nós vamos ganhar no primeiro turno. Jerônimo é pouco conhecido. Como Rui foi, era pouco conhecido. Como Wagner, quando candidatou a primeira vez, era pouco conhecido. Mas quando Wagner candidatou a primeira vez, nós perdemos a eleição, por 2% não teve segundo turno. No segundo, nós ganhamos no primeiro turno. Então, o que vai estar discutido nessa eleição agora é que tipo de sociedade que a gente quer. A gente não quer voltar ao carlismo. A gente não quer manter bolsonarismo. Na Bahia, é 62% que querem Lula. Então, a postura que eu acho de ACM Neto é uma postura muito oportunista. Tipo assim, eu não me envolvo e quero voto de todo mundo. Mas você acha, no caso, que as pesquisas que já foram feitas aí, publicadas, dá sempre a ACM Neto em primeiro. Você acha que a questão, a onda Bolsonaro vai tirar Roma de 10 pontos e levar até próximo a Jerônimo? Próximo a Jerônimo não, mas vai levar uns 18 a 20, que é o eleitorado de Bolsonaro na Bahia. E o Jerônimo vai ficar próximo ao eleitorado, ele vai passar dos 50%, porque é o eleitorado de Lula. Sim. Então, se você retirar os 78% e tirar a abstenção, voto, vai sobrar o quê? Vai sobrar para Neto 10, 15%. Ele tem 16% de voto espontâneo. Quando faz a pesquisa espontânea, tem 16%. E Jerônimo tem 8%. Só que Neto está na mídia, mesmo porque ele tem a mídia, né? A TV Bahia é quase que um diário oficial da prefeitura, né? Sim. E ele agora botou na vice de outra TV, ou seja, os meios de comunicação só tem um que não está com ele, dos grandes meios de comunicação, que está com Roma. Então,
ele é muito mais conhecido. Mas quando você começa a discutir projeto e o que as pessoas querem um projeto de Lula, querem um candidato de Lula. Então, ao identificar Jerônimo como candidato de Lula, eu não tenho a menor dúvida, mesmo porque Jerônimo é uma figura, é um ser humano que ele é professor, ele na Secretaria de Desenvolvimento Rural ele fez um trabalho maravilhoso com a agricultura familiar e é uma pessoa que veio dos movimentos sociais, que veio, né, não foi em berço de ouro, né? Então, assim, Jerônimo hoje é candidato porque ele faz parte de um grupo, ele faz parte de um time, que costuma dizer, mas é um grupo, um time que tem Lula, que tem Wagner, que tem Rui. ACM é candidato porque ele é neto de ACM, porque senão ele jamais seria prefeito, né? Então, a administração dele de Salvador foi uma administração o tempo todo trabalhada tem um buraco na rua. Aí chega a TV Bahia e já faz a entrevista com o cara que vai tapar o buraco. Os outros buracos ninguém entrevista, né? Não tem entrevista com os outros, só com aquele que eles vão tomar uma atitude. Então, assim, é uma lavagem cerebral durante muitos anos através dos meios de comunicação. Só que as pessoas estão com fome. As pessoas não querem... elas querem o caminho para sair dessa situação. Então, tem o caminho do ódio, que é o caminho de Bolsonaro, que algumas pessoas enveredaram e vão enveredar aqui na Bahia, e que é um percentual de 15, 18, sei lá quantos %. E tem um caminho de Lula, que é o caminho da inclusão social. Então, não tem... Por isso que não existe terceira via no Brasil, nem vai existir na Bahia. Não tem espaço. O que a terceira via vai propor? Meio do caminho? Meio ódio, meio amor? Não tem. Vamos ver Ciro. O que Ciro propõe? Ciro está perdido. Porque não tem, ou ele abraça o Jatênis, né? Abriu mão por quê? Porque o projeto dele estava junto com o de Lula. Não, Lula tem chance de ganhar, eu não tenho, vou lá. Os outros ou vão fazer isso ou vão ficar... Janones que abriu. Janones. Então, assim, eu já participei de muitas eleições. Evidentemente que a gente nem sempre acerta, mas eu estou absolutamente convencido, e eu estou dizendo aqui, está sendo gravado, sim, que nós vamos ganhar no primeiro turno. E ainda arrisco dizer que Neto vai ficar em terceiro lugar. Vai murchar completamente. Agora, eu me pergunto assim, como é que você avalia essa questão de o candidato ACM Neto não ter ido ao debate? Porque a gente viu um histórico dele no... campanha de prefeito, ele não foi para nenhum debate no segundo mandato dele e foi reeleito. Ele não foi a nenhum debate, o candidato dele depois, Bruno Reis, não foi a nenhum debate e foi reeleito. E a gente está vendo ele repetindo essa postura dele de não ir a debate, creio a gente, para não ser desidratado e não tomar uma porrada num debate lá, porque vai todo mundo focar na ideia da pesquisa que ele é o primeiro candidato. Mas como é que você avalia essa não ida dele aos debates? Ele não vai a debate nenhum porque ele não tem um projeto para apresentar. Qual é o projeto de ACM? Não tem, não existe. Então ele não pode se expor, porque ele não tem como convencer as pessoas, porque o projeto dele não é um projeto de inclusão social, o projeto dele não é... Ele votou em Bolsonaro. Ele fez campanha para Bolsonaro. Ele tem cargos no governo Bolsonaro. Então a identificação dele é muito mais com Bolsonaro do que com Lula. Ele não pode ir para lá porque senão o discurso dele vai ser mais próximo de Roma do que o de Jerônimo. Vai ser mais próximo de Bolsonaro do que de Lula. Por isso que ele não vai. E por isso que ele nunca vai em debate. Porque ele esconde o projeto dele. Depois ele faz propaganda. Ele fez propaganda o tempo todo das obras que nem todas eram da prefeitura. Mas o grupo de Neto, até quem faz parte é o vice-governador João Leão, que rompeu com o grupo, de certa forma já mostrou que tem uma simpatia mais por Lula. Será que isso não tem uma influência ou é uma forma de negar que está com o Bolsonaro? Olha, quer ver o indicativo de que Neto não vai ganhar? Quando o Leão deixou de ser candidato ao Senado para ser candidato a deputado federal, ele demonstrou que ele não acredita na vitória de Neto. Nem ele acredita. Porque Kaká pode ter outras eleições, pela idade, ainda é novo e tal.
Leão já tinha dito que seria a última eleição dele. Ele não quer perder a eleição. Então ele não foi candidato ao Senado. Sim. No primeiro momento ele saiu para ser o candidato ao Senado. Quando ele percebeu o barco como é que estava, ele pulou fora. Nessa convenção agora, Zé Ronaldo quase que saiu num tapa lá, porque o Neto deu um golpe para poder pegar a TV, para poder puxar. Ele tinha combinado que ia ser Zé Ronaldo e na última hora não foi. Então o grupo dele está todo trincado. Porque o autoritarismo de Neto é conhecido. É conhecido. E ele já perdeu espaços, né? Por exemplo, a saída de Geraldo Júnior para a chapa de Jerônimo, ele perdeu 10 vereadores. 10 vereadores. A oposição tinha 9, passou a ter 19. A oposição dobrou. Então, o que mostra que ele vem perdendo força. Ele começou a pesquisa lá atrás e vem mantendo esse discurso da pesquisa estimulada. Ora, se você não conhece os nomes, você vai falar um nome que você conhece. Esse é um processo mais natural. Então, quais são os votos consolidados? Os votos consolidados são os votos espontâneos. E o que você traz isso, 16 pontos, ele já vem congelado nisso, na pesquisa. Se você for detalhar a pesquisa, esses 16 pontos na espontânea dele já vem há mais de 8 meses. Ele Exatamente. Vem margeando ali entre 13 e 16, ele se congela. E eu acho que o Júnior está querendo falar que Jerônimo começou com 1%, já está chegando a 8%. E tem um detalhe, se você pegar a espontânea estimulada para presidente da República, a diferença é pequena, muito pequena, porque já está consolidado. E a diferença no Estado, não. A diferença no Estado é muito grande. É 3 vezes, ele apresentou na pesquisa, 3 vezes o número que ele tem na espontânea. Então significa que ele pode perder 2/3 do que está naquela votação. Sim. Então, Sim. E isso nem Jerônimo, nem Roma. Tipo, Roma ninguém sabe que é o candidato ainda de Bolsonaro. Ele não conseguiu ainda chegar à população com isso. E Jerônimo, por não ser conhecido, a população também ainda não sabe que ele é o candidato de Lula. E vai ter o programa de televisão. Sim. Ele vai falar o que no programa de televisão? Agora, como é que você avalia, Johnny, também o crescimento de... Neto tem hoje prefeitos de grandes cidades o apoiando. Você acha que isso também não influencia, como Camaçari, como Salvador, Vitória da Conquista? Ele tem uma gama de prefeitos que comandam um certo pujança de população e de eleitorado. Você acha que isso não... Quando Wagner foi candidato e ganhou a eleição na Bahia, tinha 60 prefeituras. Hoje nós temos quase 300 com a gente. Mas assim, Paulo Souto perdeu com todas essas prefeituras na mão. Então, porque assim, o voto para governador, ele transcende o município, da mesma forma que o presidente. Então, as pessoas estão apostando como é que vai ficar a vida delas, e aí, como governo de Estado, como a presidência da República, não é o prefeito. O prefeito é aquela coisa paroquial ali, um pouco, né, daquela coisa bem restrita e tal. Mas para presidente, tanto que você pega, vamos pegar lá, Feira de Santana, por exemplo, que o prefeito lá está com, pelo menos estava com o Neto, não sei se depois dessa confusão do Zé Ronaldo ainda continua. Colbert. A maioria lá é Lula. E que ele é de um partido do mesmo que o PMDB, o MDB que está hoje com o PT, mas ele está com o Neto. Ele está com o Neto. Então, assim, o prefeito está com... Mas isso não vai ter peso. Não tem esse peso todo. Entendeu? Claro, influencia, mas não é... Se fosse isso, eu dizia, a gente com 300 prefeitos, a gente já ganhou a eleição. Né? Então, assim, eu acho que nós vamos ganhar, mas não ganhamos ainda. Mas vamos ganhar. Mas temos muito trabalho pela frente. Dia 16 começa o pique aí para valer, né? Isso. Aí começa a campanha. Começa a campanha mais pesada. Na verdade, a pré-campanha é uma campanha meio que enrustida. A gente precisa resolver isso, porque é muito complicado. Sim. Né? Mas aí a campanha tem 45 dias para você colocar o seu programa para a população. Isso estabelece, por exemplo, como vai ser 45 dias, dificilmente você vai conseguir qualquer alternativa a Lula ou a Bolsonaro. Não vai ter. 45 dias, como é que você estabelece um processo nacional em que você tem
Então, assim, há um pela consolidação como eles estão, na verdade, né? Porque, assim, há o que muda de voto de Lula e Bolsonaro do estimulado, do espontâneo para o estimulado, é muito pequeno. Então, não tem tempo de ninguém reverter isso. É diferente aqui, porque aqui não está consolidado, as pessoas ainda não têm uma definição de fato de quem vão votar. 43% na Bahia admitem, dos que já definiram o voto, admitem que pode trocar o voto. Então, é absolutamente indefinida nesse sentido. Como a gente vai mostrar que o candidato de Lula é Jerônimo, nós vamos puxar os votos de Lula. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Eu tive notícia de uma pesquisa de São Paulo, a gente até pontuando aqui, que Haddad desponta, né? Haddad está bem na frente. Por causa que diz que o PT nunca ganhou em São Paulo. E agora tem essa Nós informação. tivemos, na eleição passada, uma onda de Bolsonaro, uma onda bolsonarista. Esse ano tende a ser o inverso. A onda tende a ser onde define a eleição para presidente da República. Para presidente e vai puxar votos de deputado federal, deputado estadual, de Senado. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Por que Bolsonaro elegeu tantas pessoas? Porque era isso até que eu ia perguntar. Porque a gente vê muito o discurso de Lula, ele querendo pautar uma bancada forte para dar essa governança a ele, até uma governança que Dilma, quando teve, ela não teve essa estabilidade no Congresso, acabou perdendo para o Centrão e deu no que deu. Mas você acha que esse discurso de Lula também não enfraquece algumas candidaturas a governo? Tipo uma candidatura de Jerônimo aqui, onde Lula, que a mídia pauta e fica, que não sente essa ligação tão forte de Lula colando a imagem dele com Jerônimo. Por isso até que esse discurso de ACM Neto a gente vê muito ventilando na mídia também, de que ele está tendo uma proximidade com o ex-presidente Lula. Não tem essa proximidade. O que acontece é o seguinte, esse é o discurso de Neto para poder puxar alguma coisa. Porque, confundiu, na verdade, o eleitorado. Lula, quando esteve na Bahia, ficou com Jerônimo o tempo todo. Ele foi num ato com Jerônimo e disse: aqui meu candidato. Agora, isso ainda não está divulgado o suficiente. E eu, na posição que Neto está, ele não vai levar nem Lula nem Bolsonaro. E nem Ciro. Ele vai levar quem para presidente? Então, assim, aí nessa hora que você vai ver quem é que está com quem. Não tem só existe uma possibilidade de Neto não cair do que está de estimulado para chegar próximo do espontâneo. Ele mudar a posição dele. Dizer que é ou que é Lula ou que é Bolsonaro. Sim. Como ele não vai fazer isso, mesmo porque ele não tem como fazer isso, porque ele poderia dizer até que é Bolsonaro, porque ele já apoiou o Bolsonaro, mas ele não tem como ele dizer que é Lula, porque ele disse que ia bater em Lula quando ele era deputado. Ele subiu lá na Câmara e disse: vou dar uma surra em Lula e tal. Depois ele, percebeu que tinha feito bobagem, mas enfim, ele não tem como dizer isso. Então, não acho que ele vá fazer, mesmo porque eu acho que ele não é isso que ele quer, né? Ele tenderia muito mais ao governo Bolsonaro do que ao governo Lula. Johnny, a gente está chegando no final do nosso JuraPod aqui. Já ganhei aqui, pessoal. O Johnny já me deu o meu aqui. A história é feita por nós. Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Aí é comigo mesmo, que é a sua produção independente. Então, bote aí, cadê? Como é que acha Jones? Redes sociais? Telefone, né? Sim. Que aí 99-418-1333, e aí... Adquire para conhecer a história, feita por nós. Jones, fica à vontade de fazer suas considerações aí finais. Não, gostei muito da conversa, foi um bate-papo, acho que é isso que a gente tem que estar fazendo, acho que a gente tem que estar conversando muito, e conversando sobre o país, conversando sobre pessoas, né? Eu tenho caminhado muito pela Bahia, através dessa coisa de direitos humanos, caminhando pelas aldeias indígenas, pelos quilombos, enfim. E a gente vê, ao mesmo tempo que um processo de muita dificuldade, a gente consegue ver esperança. Sim. O povo brasileiro consegue ter esperança.
Então, eu acho que nesse momento o que encarna a esperança no Brasil é Lula, né? E a gente tem feito na Bahia, apesar de todas as dificuldades que a gente teve de fazer, de pandemia, governo Bolsonaro, todas as dificuldades, não teve um investimento. Bolsonaro veio inaugurar, tudo que ele veio inaugurar na Bahia começou no governo Lula. Não teve nenhuma obra para a Bahia. No entanto, a Bahia foi um dos estados no Brasil que mais fez investimentos. Então, nós temos que continuar o que está dando certo, né? Então, eu cada vez mais, eu sinto muito orgulho do que a gente tem feito no governo Rui, do que a gente fez no governo Wagner, e tenho certeza que a gente vai fazer muito mais com o governo Jerônimo, porque vai ser no governo com Lula, né? Não vai ser como o Rui, que pegou um governo como Bolsonaro, vai ser um governo com Lula. Então, eu tenho muita convicção de que isso inclusive é uma das coisas que a população sempre diz, é melhor pegar os dois do mesmo lado para poder ajudar mais. Então, que é o mesmo projeto, facilita muito mais. Então, eu estou muito esperançoso de que a gente consiga vencer essa situação. Agora, a gente não pode ignorar que tem um segmento fascista na sociedade, um segmento que semeia o ódio, que quer, né, que prefere armas a livros, né? Então, a gente precisa vencer essa etapa, né? E eu acho que esse tipo de conversa aqui ajuda muito para que a gente possa estar dialogando. Obrigado mais uma vez. E você que ficou aí com a gente aí, se inscreve no canal, compartilha. Ativa o sininho, que vai chegar vídeo novo. Até o próximo. Jura pode. Tamo junto, galera. Um abraço.